boa noite, nossos queridos seguidores de nosso programa Tempo de Consulta, JCJ Comunicação, JCJ News e nosso canal JCJ Comunicação. Dizer para todos que é uma oportunidade linda, maravilhosa de nos encontrar com personalidades, com figuras, com seres muito especiais essa noite. Lucas Brito, uma boa noite, Lucas Brito, grande parceiro, jornalista Lucas Brito, que tanto esforço faz para que nosso programa hoje possa sair e estar no ar. Como todos sabemos que muitas vezes a transmissão online, as lives, representam superar dificuldades técnicas e imprevistos, e nós estamos para isso. Resiliência absoluta. Parabéns, Lucas Brito. Uma boa noite para ti. E quero cumprimentar e dar uma boa noite para todos. Boa noite, nosso querido tenor Evandro Martins e sua querida, amadíssima filha, a Joana Martins, que é a representação viva das crianças, em um tempo de crianças, um dia de criança. Boa noite, Evandro. Boa noite, Joana. Boa noite. Tudo bem, Juan? Estamos felizes aí com o contato com a bem. Isso aí. Isso aí. E eu quero dar a boa noite também para nosso querido amigo, nosso historiador, Alexandre Beck. Como está, Alexandre? Boa noite, Juan. Boa noite, Lucas. Boa noite, Evandro. Boa noite, a Johanna. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre essa data, né, esse feriado que nós tivemos no dia de ontem, o 12 de outubro, e tanto o Lucas quanto o Juan escolheram muito bem as imagens para divulgar essa live, né? Imagens de criança brincando, imagem de Nossa Senhora Aparecida e imagem do navegador genovês Cristóvão Colombo. Tá? E a gente vai procurar ao longo dessa live fazer algumas provocações e comentar um pouquinho a respeito desses três processos, né, que levaram o Brasil e a América Latina a termos um feriado no 12 de outubro. Obrigado pela possibilidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre história. É isso aí, querido Alexandre. Como muito bem tu colocaste, é uma experiência linda, uma experiência ímpar, mas que nos provoca reflexão, sim, nos provoca reflexão por aquilo que você também colocou. Muitas vezes a gente só pensa que o dia 12 de outubro é parte de um feriadão, e como tal as pessoas só se interessam por viajar, por curtir, visitar lugares, mas poucos realmente nos interessamos, buscamos fontes para entender o que é um dia 12 de outubro. Claro que a gente tem um lado criança e tem o espírito de criança que nos faz tanto, mas tanto, passar momentos felizes, lindos. E vendo a Joana, como se pronuncia o nome certo, Evandro? Johanna. Sim. Como se pronuncia de maneira correta esse teu nome? Johanna. Apesar de ser com J, né? Johanna. J-O-H-A-N-N-A. A gente
J original claro. hebreu. O nome vem do hebreu, né, e significa graça que vem da luz. Então a gente escolheu esse nome já bem antigo, né, que tem o mesmo significado, né, em todos os países, aí, Estados Unidos, Inglaterra, mesmo entre os hebreus, na Alemanha, Johanna significa a mesma coisa. Por isso que a gente escolheu esse nome. Então, repete, quer dizer o nome? Graça que vem da luz. Graça que vem da luz. Maravilha, maravilha. Eu quero comentar para todos os nossos seguidores que a última vez que eu vi meu amigo Evandro foi aqui em uma igreja, que acho que foi na Várzea, e foi em ocasião de um evento que participou a orquestra de Gramado. E creio, se eu não lembro mal, teve a oportunidade de ouvir vocês dois juntos. Eu quero dizer algo assim como para que cada um dos que participam essa noite acompanhando esse programa possam ter uma ideia do que representa a sincronicidade, a relação, o vínculo musical afetivo entre esses dois seres especiais, que é o papai e que é a filha. Algo extremamente emotivo. Por que extremamente emotivo, professor? Porque você percebe o nível de vibração altíssima que tem a presença deles juntos, um olhando para o outro e nós, como público, se deleitando. Se a música é um bálsamo que acalma e cura, no caso deles, é muito melhor ainda. E eu quero dizer isso porque hoje, por exemplo, nós vamos tratar o tema como descobrimento da América, da hispanidade. E não posso passar por alto esse tema sem lembrar de um músico gigante, como tem sido Ennio Morricone. E quando lembro Ennio Morricone, e quando lembro o que tem sido o filme La Misión, que resgata justamente essa epopeia, visto por outros barbáries, que já vai comentar nosso historiador Alexandre Beck, mas que estabelece uma relação de natureza, história, música e espiritualidade. Existem instrumentos como o oboé, e tem uma composição, o oboé de Gabriel, sim, como parte da trilha sonora do filme La Misión. E, claro, falar de Ennio Morricone e não falar de nela fantasia e todas aquelas passagens bonitas dessa música, é uma provocação para o Evandro e a Johanna escutar algo que tenha a ver com isso. Sim, eu não posso deixar passar isso, porque se hoje nós comemoramos o Dia da Criança, que coisa melhor que começar esse nosso programa escutando a voz de vocês, seja comentando, seja falando e seja, sobretudo, cantando. Evandro.
uma coincidência, né? Você ter citado esse grande músico, Ennio Morricone, né? Que tem mais de 500 músicas em vários filmes, mundo afora, né? Então, foi um artista muito bem utilizado, né? E fez canções maravilhosas, né? Aquela Cowboy que todo mundo conhece, né? É... Uma das primeiras, né? Até hoje não tem Sim. ser humano que não conhece isso aí. Quem não lembra essa música? Oi? Quem não lembra essa música? Ah, é. Quem não lembra essa música, né? Você sabe que eu poderia abrir aqui, já que você sugeriu Ennio Morricone, eu sei que alguns cinemas do Brasil, parece que 10% deles, parece que estão abrindo, com sérias restrições e tal, por conta da pandemia, do Covid, e o medo agregado aí às pessoas com relação às aglomerações. Então, eu vou cantar junto com a Johanna aqui, ela me acompanhando. Nós vamos cantar a música Cinema Paradiso, que é do Ennio Morricone. Maravilha, Vamos cantar essa maravilha. música, então, para vocês, Maravilha. todos que estão nos ouvindo. E vai em especial aos cinéfilos, né, que são aquelas pessoas aficionadas pelos filmes e que certamente estão sentindo muita falta das salas de cinema, né, de poder estar junto, de sentir entre todos a mesma vibração quando se assiste um filme. As pessoas estão se contentando aí com Amazon Prime, Netflix, né, e outros. Agora, para o final do ano, parece que até a Disney Plus está chegando aí também. Então, vai ser a nova moda assistir cinema, né, fazer cinema em casa. Mas a minha música vai para aqueles que gostam muito, curtem muito filme. Vou cantar para vocês, então, Cinema Paradiso. Eu e a Johanna aí cantamos para vocês. Vamos lá, somos todos ouvidos. Fique em pé, então, para a sua voz sair bem legal. Eu canto a primeira parte, se você cantar as outras duas, tá? Eu começo a introdução, tá? Aí você vai. Era uma vez um lago de magia, dança de sombra e de luz, de sonho e fantasia, no ritual que me seduz, cinema que me dá tanta alegria. Deixa a música crescer nesta cadência, na tela do meu coração. Voltar a ser criança e assim esquecer a solidão, os olhos a brilhar numa sala escura. Fora 24 imagens por segundo, meu comovido coração aprendeu a falar nesse cinema paraíso que eu trago no olhar e também no sorriso.
Maravilha, maravilha! Aplausos! É, Surpresas da noite, sabe Juan. uma coisa? Sabe uma coisa, Evandro Pode falar. e Johanna? Uma das coisas que a gente, nessa época de pandemia, mais tem saudade é do público ovacionando e aplaudindo e se emocionando, fazendo parte de uma plateia. Sim. Quando as pessoas na plateia se olham uns aos outros com os olhos úmidos de emoção, isso não tem preço. Eu acredito que você deve ter saudade também. Você sabe que essa semana eu tive uma participação aqui na quinta-feira passada no Festival da Gastronomia, né, de Gramado, Festival da Cultura e Sim. Gastronomia de Gramado, e meu evento ficou restrito, né? Os artistas todos fizeram eventos em alguns restaurantes e tal, onde, né, tiveram a oportunidade de poder se apresentar. Então, eu me apresentei no Colosseu, né, Gramado, e o público era restrito, né, por conta das aglomerações e tal, mas ali eu tive um gostinho, depois de quase meio ano aí, de poder ouvir os aplausos do público, né, e é uma coisa linda, né, o bater das palmas, para mim teve um outro som, assim, um som de outro mundo, assim, a gente sente falta e a gente sabe que essa vibração, né, dos aplausos, isso contém uma energia muito positiva para o artista, né. Maravilha. E vou dizer algo para vocês antes de passar para o nosso historiador Alexandre Beck. Vocês não têm ideia quanto importante é escutar uma música assim, cantada por vocês. Muito obrigado. Isso é muito, muito bom. E eu quero que vocês me dêem uma licencinha, assim eu consigo dar participação ao nosso outro convidado, o Alexandre Beck. Pode ser? Com certeza. Fique à vontade aí. Vamos lá, Alexandre. Alexandre, muito obrigado por todo esse momento de paciência, de entender tudo isto que significa agora as transmissões online e dizer e começar com nossos 3 pontos históricos dentro desse momento do 12 de outubro, sobretudo o que se tem por trás do 12 de outubro. E eu queria começar com a figura central de Nossa Senhora Aparecida, do dia de Nossa Senhora Aparecida. Tem uma história que conta que isso se deu em um momento em que pescadores estavam pescando, certo? Perfeito. É um acontecimento histórico, né, que ocorre lá no início do século XVIII, em 1717, para ser mais preciso, em um rio chamado Rio Paraíba. Alguns pescadores percebem a imagem, tiram a imagem do rio e ela ganha todo um contexto especial, né? Tão especial que ela se torna padroeira do Brasil. Né? É essa a identificação que nós temos. Né? É construída uma basílica no interior de São Paulo, toda especial para homenagear essa figura, né? Essa imagem. E o interessante, Juan, é que, e aí já começando algumas provocações, tá? Desde 1890, com a formação do Brasil republicano, o Brasil é um Estado laico. Tá? O Brasil é um Estado laico com uma padroeira. Tá? Essa é uma pequena provocação, porque essa é uma das contradições que existe no nosso país. Tá? O Brasil é um Estado laico,
E eu aprendi, no meu tempo de escola, todos os preceitos e conteúdos e orações da Igreja Católica. Tá? Que bom, que salutar hoje que a gente possa ter dentro das nossas escolas um ensino um pouco mais focado na diversidade religiosa, né, Juan? Eu acho esse um ponto a ser destacado, né? Pelo menos teoricamente deveríamos ter. Tá? O Brasil é multirreligioso. Né? O Brasil tem uma pluralidade, uma diversidade religiosa que só engrandece esse país. Tá? Então, nós precisamos entender isso, tá? Entender a partir de que contexto Nossa Senhora se torna padroeira desse país, tá? Entender um pouquinho da história da Igreja Católica, né? Da história de como a Igreja Católica vê a figura do feminino, tá? A figura do feminino que vai ser identificada ou com Eva, ou com Maria Madalena, ou com Maria. Tá? Essas ideias nascem no período medieval e muitas delas, infelizmente, se perpetuam até hoje. Né? Da figura do feminino sendo identificada com essas três figuras bíblicas. Tá? Então, um pouquinho aí de como Nossa Senhora Aparecida se torna padroeira do Brasil. E tem um dado interessante aí, Juan, que lá em 1917, 200 anos depois, em Fátima, Portugal, Nossa Senhora aparece para três crianças. Tá? E revela, inclusive, a essas três crianças três segredos. Tá? Um dos segredos seria o atentado ao Papa, nos anos 80. Outro segredo seria a ascensão do comunismo e muito cuidado com o comunismo. É interessante que em 17, por uma coincidência, nós temos a Revolução Russa, né? E um terceiro segredo que continua até hoje segredo. Né? Então, 200 anos depois, nós temos um outro processo, né? Ligado a Nossa Senhora, né? E esses dias eu estava escutando um historiador português comentando o quanto o governo português nesse período, né? E dá para a gente fazer uma analogia aos governos da história do Brasil republicano, alinharam religião e política, né? Entrelaçaram religião e política. Né? São duas coisas que sempre andaram juntas aí, se a gente pensar ou na história de Portugal, ou na história do Brasil, ou na história da América Latina. Alexandre, eu lembrava com vários amigos dois fatos vinculados com esse 12 de outubro, que na verdade foi o 11 de outubro, se eu não lembro mal, que também lembra outro momento da tradição religiosa que é o Ciro de Nazaré, sim? E que justamente nos lembra esse fato que acabava de falar eu com Evandro e com a Johanna. A presença de fiéis nos estabelecem um marco referencial que caracteriza ao que são hoje as manifestações religiosas. A gente, quando lembra
o dia de Nossa Senhora, imagina imediatamente multidões. A gente, quando lembra o momento do Ciro de Nazaré, a gente lembra muitas pessoas, mas curiosamente, nós hoje temos, e eu vou querer que depois o Evandro e a Johanna possam ir pensando em uma música bem espiritual, sim, que tem a ver com algo, Alexandre, nosso historiador. Teve um Papa, Johannes Paulo I, João Paulo, que ele me emocionou cantando em Nicarágua, em espanhol. Um Papa cantando em espanhol. E sabe que cantava o Papa João Paulo? Pescador de homens. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Algo emotivo, maravilhosamente emotivo, que ultimamente a gente tem perdido. É como que para ir fechando essa janela da espiritualidade e retornar depois, eu quero colocar o seguinte, Alexandre. Essa espiritualidade mais vinculada com o religioso do que com a espiritualidade propriamente, parece que nos está pedindo refletir sobre a importância da renovação espiritual, a importância de olhar diferente. Porque hoje nós estamos refletindo sobre uma data. E antes de encerrar o capítulo de Nossa Senhora Aparecida, o Papa Francisco, quando veio aqui, ele nos lembrou da importância que a figura e o símbolo de Nossa Senhora Aparecida representa e que precisa ser não só reverenciado, quanto protegido, preservado, cuidado, de forma que às vezes, eu não quero passar os outros temas antes, mas que às vezes a gente se planteia, temos gente que só está pensando no feriadão e não está pensando em refletir nesse momento historicamente, espiritualmente importante. Tuas palavras para fechar esse momento, Alexandre, antes de passar com Evandro e com Johanna. Muito bem. Foi importante tu tocar na questão do Sírio, porque é uma manifestação cultural, né? É um patrimônio cultural brasileiro, né? E toda manifestação religiosa ela tem que ser vista, entendida como patrimônio cultural, né? Ela tem que ser protegida como tal. Eu posso citar aqui a festa de Nossa Senhora do Caravaggio, né? Que é realizada no dia 26 de maio. Né? Ela, por lei, ela deveria estar tombada, né? Ela deveria ser um patrimônio cultural do município de Canela, infelizmente não o é. Né? Eu acho que tanto essas manifestações, tá? Manifestações populares, quanto as práticas culturais ligadas à religião, os rituais, tá? De todas as igrejas, tá? De todas as religiões, de todas as manifestações, as edificações também, tá? Elas deveriam estar protegidas.
Tá? Nós temos na história da proteção cultural no Brasil, tá? Uma ideia só ligada à proteção da catedral católica. Tá? Isso está começando a mudar também, Juan. Tá? É preciso ter um pouco mais de cuidado e um olhar para as outras manifestações e para as outras representações. Tá? O terreiro, a manifestação, tá? A prática, tá? O centro. Tá? Como eu te falei antes, o Brasil é diverso culturalmente e diverso no ponto de vista religioso. E eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais com carinho nessa questão. Eu quero passar para o Evandro e a Johanna, mas depois eu gostaria de voltar contigo e dizer que a gente tem, na época de Natal Luz e de Sonho de Natal, uma oportunidade histórica onde a gente trabalha, vivifica e se encontra com o espírito de Natal em plenitude. E a pergunta seria, será que estamos aproveitando e oportunizando experiências felizes realmente? Voltamos depois, certo? Eu quero passar para o Evandro. Evandro, sabe que eu tenho especial apreço pela música country, sim? Sim. E você sabe que tem um cantante, um cantor, John Denver, sim, que tem feito uma coisa maravilhosa como é a canção de Annie, sim, uma coisa linda, Annie Song, sim. E claro, eu pedi alguma coisa vinculada com o espiritual, mas assistiu aquele filme Esqueceram de Mim? Não se esqueça de mim. Eu gostaria de escutar algum pouquinho dessa canção do John Denver, porque eu acredito que isso é um presente para todos aqueles que gostamos e temos saudade da música country. Any Song, né? Sua música, uma das suas preferidas. Eu não tenho ela agora aqui para você, mas eu tenho uma outra do John Denver. Vamos ter um próximo programa só para que vocês cantem para a gente. Vamos ter só um programa para que o Alexandre nos fale de história. Hoje nós estamos tentando lembrar a importância desse 12 de outubro, certo? Eu estava refletindo aqui durante a conversa aí do Alexandre com relação à Nossa Senhora Aparecida, né? Que é interessante, né? Porque linkado a essa música que eu vou apresentar, que Perhaps Love significa talvez o amor, né? Então, quando veio essa mensageira luminosa, a primeira vez, porque na verdade foi a mesma mensageira, a primeira vez ela apareceu em La Salette, né, para duas crianças, né, que era Maximine Giraldi e a Melanie Salvat, né, ambos tinham 11 anos, né, ou 12 anos, parece, 12 anos eles tinham, né, quando essa senhora apareceu e deu uma mensagem para eles, né, de tamanha gravidade com relação ao desencaminhamento da cristandade naquela época. Né. Logo depois, também veio em Lourdes, né, na França, também, com a Bernadette Soubirous, né, que era uma garota de 14 anos, né, que também recebeu, né, dessa senhora luminosa uma mensagem muito importante, né, e que com a Segunda Guerra Mundial teria iniciado um juízo final para a humanidade. Né? Só que a Lourdes virou um local de grande peregrinação, né? Só que as pessoas deveriam refletir, em primeiro lugar, na mensagem que foi dada por essa senhora luminosa e não se preocupar tanto com rituais, né, ou com tradição. Mas a mensagem que ela traz é que tem que ser ouvida. Né? As crianças ouviram e passaram adiante.
Assim como depois, em 1917, né, aconteceu com Jacinto, Francisca e Lúcia, né, que recebeu lá na gruta, né, eu não me lembro do nome da gruta agora, mas eu sei que era na cidade de Pontevedra, não, em Portugal, onde essa senhora luminosa apareceu, essas 3 crianças, e citou várias mensagens, né? Ela aparecia, parece que uma vez por mês, para essas crianças durante um período. E foi onde aconteceu aquela aurora boreal, né? Que para a região da Europa era muito inusitada, né? Nunca houve isso, né? Então as pessoas ficaram muito extasiadas, né, com isso, porque era uma comprovação, inclusive, né, de que algo do além, algo tinha vindo, né, para aquelas crianças e que não era para tomar isso com leviandade, né? Até porque eu creio que todas as mensagens que a gente possa receber do céu não devem ser tomadas de forma superficial. A gente não deve pegar cada mensagem e fazer isso um rito. E sim a gente obedecer a mensagem, tanto é que essa chamada as mensagens de Fátima, né, que foi lá para as crianças, né, em Portugal, né, dizia relação a mais uma possível guerra, né, de novo, né, o fator da decadência da cristandade com relação aos seus princípios, né, só que infelizmente a terceira mensagem, né, foi escondida, né, pela igreja durante muitos e muitos anos, e só em 91 ela foi, né, colocada, e você pode acessar no Wikipedia, né, está lá colocada da forma que está, né, mas eram realmente mensagens bem sérias, né, e justamente dado por crianças, porque as crianças, elas não estão nem aí, sabe, então, de certa forma, elas estão protegidas e elas podem falar à vontade o que tem que falar, né, já ao contrário, se fosse um adulto, né? Se mensagens dessa forma tivessem sido dadas por um adulto, as pessoas iam dizer que era um mentiroso, ou que queria aparecer, ou que não sei o quê. Então, veja que Deus dá os sinais justamente através das pessoas que têm que ser dados sinais. Porque as crianças puras, que eram muito mais do que na época de hoje, receberam essas mensagens e colocaram para todos na época. E era para que o ser humano conseguisse acordar através das mensagens, mas não tornar isso meros rituais. Isso é muito pouco. O ser humano hoje exige mais. O Google está aí. O Google é o oráculo do mundo. A gente encontra informação sobre tudo e sobre todos, né? A nossa vida não tem mais. A intimidade de todos está aí para qualquer um ver, né? Então, eu acho que é uma boa ocasião para a gente refletir sobre o que as mensagens trazem, né? O que a palavra, né, que está na Bíblia, ou que está em vários livros preciosos de filosofia, dizem com relação à nossa evolução. Agora há pouco, Juan, você estava falando sobre o Natal Luz. Será que nesse pós-pandemia a gente vai conseguir, mesmo sem música, sem aglomerações e tal, trazer um verdadeiro espírito de Natal? Como que a gente vai resgatar isso dos turistas, da própria comunidade que a gente vive, né? A gente vê que as pessoas estão muito amedrontadas ainda, né? Por conta do Covid. Eu soube agora há pouco uma senhora, amiga nossa, de uma loja aí, que pegou o Covid e ela ficou com muito mais medo pelo fato do isolamento, por não estar mais em contato com os filhos, porque no momento que você é detectado com Covid, eles vão lá e te trancam lá. E você tem que ficar lá no isolamento até, né, 3, 4 dias, até a coisa conseguir se administrar. Então, isso gera muita apreensão, muito medo, né? Só que, às vezes, também, essas apreensões e medos vêm para alertar o espírito da gente de que algo está se transformando, né? Todo aquele vil metal, tudo aquilo que a gente vê em redor da gente é efêmero, né? Isso vai passar, né? Só que essa nossa trajetória, a gente vê como os níveis de consciência das pessoas têm reagido, né? Tem pessoas que agiram de forma tão estúpida assim que não tem nem o que dizer. E outras já passaram de uma forma bem mais consciente, porque eles sabem, pressentem que do jeito que estava indo a humanidade, todo mundo ia para o buraco. Então, a pandemia veio, de certa forma, para alertar. Talvez a gente não tenha tido uma terceira guerra e tivemos uma pandemia no lugar disso, que é tipo para dar uma chamada, sabe, para os valores verdadeiros que a gente tem que dar atenção. E dentro desses valores verdadeiros está o amor.
que é o que eu vou cantar agora para vocês, que é o amor de Deus. E John Davis expressou isso de uma forma tão fantástica na música, né? Porque ele coloca, talvez o amor seja um abrir-se de portas, um abrigo na tempestade. Ele te convida para chegar mais próximo a ele. E as memórias do amor os farão levar de volta para o lar. Canto para vocês, então. Gostaria de ficar conversando mais, mas a gente sabe que tem outras pessoas também que têm que dar a sua palavra. Vou cantar, então, Perhaps Love para vocês aí. Juan. Vamos lá. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It is to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer. It wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memories of love will be of you. Oh, let the song is like a cloud, to song as strong as steel. For some way of living, for some way to feel. And some say love is holding on, and some say letting go. Some say love is everything, some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. It invites you to come closer, it wants to show again. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will be of you. Maravilha. Parabéns. Vocês. Aplausos, aplausos. Muito obrigado, Juan. Ei, Evandro, batendo palma. Evandro, se tu me permite, Pois eu não? quero ouvir a Johanna. Canta Sim. felicidade para nós. Eu acho que ligar para Eu vejo que ela está acompanhada. Sim. Tá. Pode ser, então? Ele Não. quer conversar com a Pode conversar aí, fica à vontade. Juan e Johanna, toda sua. Mas é assim, por que, Evandro, quero falar com ela? Porque nós estamos comemorando, de alguma forma, o Dia da Criança, sim. E ela é nossa criança, ela é tua criança, mas ela representa todas as crianças, sim. E eu vou te comentar algo que eu vivenciei naquele momento em que teve a oportunidade de assistir a apresentação de vocês. E vou fazer um comentário muito pequeno. O nosso diretor de orquestra, sim, ele estava passando por momentos difíceis na sua família, sim, com seu filho, que estava doente, e ele olhava vocês dois e caíam lágrimas dos olhos, sim. E claro, eu posso perguntar para ti o que tu pode pensar e tu pode dizer. Mas eu quero perguntar para ela, porque ela é a figura maravilhosa,
sim. E a mamãe deve estar ciumenta aí, que pode aparecer. É mais, eu posso convidar ela a participar dessa imagem também, porque é um momento único. Por que comentou isso? Porque ela é criança, mas não sei como se vive na pele da criança tudo isso. Como é o ensaio, como é viver a música desde pequena. Como é essa história, minha querida? Ah, é maravilhoso, assim. Eu, assim, desde pequena, desde os meus 4 anos foi meu primeiro show, né? Que fiz uma participação com meu pai. E com 8 anos eu fiz meu primeiro show solo. Então eu não consigo me ver sem estar cantando, ou a minha mãe me filmando, tanto nos shows, como agora, né, que deu a pandemia, nós estamos fazendo lives ao vivo e eu tô gravando mais vídeos, né? Sim. Mostrando a minha rotina na quarentena e cantando umas músicas para alegrar as pessoas, porque tem muita gente com bastante medo e isso não é bom, né? Porque tudo que você foca, você atrai. Então, quanto mais medo você tiver daquela coisa, mais você vai atrair ela. Então, você tem que estar tranquilo, feliz. Se você pensar assim, eu não vou pegar o vírus, você não vai pegar o vírus. É só se cuidar, tomar cuidado, passar álcool gel, usar máscara, não ficar tipo um bolo de gente, tá? Tomar mais cuidado, né? E essas coisas. E agora tá sendo assim. Pra mim, é tipo umas férias, assim, né? Porque eu não tenho aula online. Então, a escola manda folhas pra fazer. E eu sou muito inteligente, assim, sabe? Então, eu faço muito rápido as folhas. Tipo, eu posso ficar todos os dias brincando e cantando, gravando os meus vídeos, e em 3 dias eu consigo fazer tudo que a escola manda. Então, pra mim tá sendo tipo umas férias. Tá sendo, claro, né, que é um momento triste, mas também é um momento feliz, né, que a gente pode estar em casa. Isso é tipo um sinal, assim, que o mundo mandou, porque a gente consegue agora ficar em casa, cuidar da nossa família, né. No caso dos meus pais trabalham em casa, né, porque meu pai faz shows e sempre que ele faz shows eu vou junto. Então, nós estamos sempre juntos, né, mas para outras famílias também, antes eles ficavam separados. Às vezes o pai trabalhava o dia inteiro, a mãe também, a criança tinha que ficar numa escolinha, numa creche. Agora tá todo mundo em casa, podem ver filme, ficar juntos, até para fazer as coisas da escola, né? Os pais podem apoiar os filhos, né? Ajudar. E nem toda vez que eu faço assim uma coisa da escola e eu não tô entendendo, aí meu pai vem me explicar e minha mãe já vem junto. Aí ficam os dois ali, ai filha, é assim, não sei o quê, me explicando. Eu fico assim, ai, obrigada, Deus, gente. Então eu tenho um apoio muito grande da minha família. E é muito bom, né, num momento como esse, a gente ter apoio, ter amor, ter carinho, né? E agora é um momento de dar amor e carinho pros seus filhos, pros seus pais, porque tá todo mundo meio que na deprê, assim. Então você chega lá, dá um abraço, ai, te amo, mãe, te amo, pai, dá um beijo, um abraço bem apertado. Assim você se sente melhor, você fica com aquela energia positiva. E eu faço muito isso aqui em casa. Eu acordo, bom dia, mãe, bom dia, pai, amo muito vocês, pra dormir também. Sempre antes de dormir, eu faço uma oração, não precisa ser Pai Nosso, é uma oração criada. Eu invento, eu agradeço pela minha casa, meus pais, pelos meus bichinhos de estimação, que eu tenho 2 gatas e uma cachorra. Essa é a coisa mais fofa do mundo. Eu agradeço por eu morar em um lugar que tem muita natureza, porque tem crianças que moram em apartamento, né? E elas não têm aquele contato com a natureza. Inclusive, isso aumenta a imunidade, né? Todos os dias eu vou caminhar com os meus pais, eu brinco bastante lá fora, fico no sol, né? Isso aumenta a imunidade, né? E junto com a autoestima, né, que os meus pais me dão muita, e a felicidade que a gente tem por estar vivos, né, por ter amor na nossa família, por ter um lar quentinho,
tudo isso fortalece, né? Uau! Tu sabe que eu fiquei com uma dúvida. Tu conta historinhas aos pais para ir a dormir ou tu canta canções? O que tu faz? E quem é que prefere ir a dormir escutando primeiro ou por último, assim, o pai ou a mãe? Ou os dois juntos vão? Como é que é isso? Então, assim, aqui em casa a gente é muito filmeiro, sabe? Mas todos os dias Filmeiro, ela quer dizer que assiste muito filmes, né? A gente gosta de assistir filmes. eu faço a pipoca, meu pai escolhe um filme e a gente assiste. Aí sempre antes de dormir eu falo, tipo, o que eu achei do filme, tipo, meio que uma reflexão, assim, sobre o filme. Tem alguns filmes que são, tipo, de comédia, é uma coisa engraçada, né? Aí não tem muito o que refletir. Mas a gente procura ver filmes mais, tipo, de sabe? Uma coisa que a gente aprenda vendo aquilo. E aí a gente faz uma reflexão. Mas antigamente, meu pai fazia... Antigamente não, né? Faz pouco tempo. Meu pai contava histórias, assim, pra mim dormir. E quando tava muito tarde, eu pedia pra ele contar uma história pra mim. Aí ele falava assim, era uma vez uma história que começou e chegou ao fim. E aí eu ficava assim, pai, eu quero que você conte uma história de verdade, não isso. Não, aqui ela demorava muito para dormir, queria ficar bombando com a gente, né? Então, tá, vou contar uma historinha bem rápida para você dormir. Era uma vez uma história que começou e chegou ao fim. Tá, boa noite, filha, boa noite, dormir. Ela é super triste. Sim, mas ela achava graça, né? Porque... Eu queria uma coisa divertida. Aí um dia eu implorei pro meu pai, ele contou a história de um caramujo que ele Eu invento as histórias para ela na hora. Era um caramujo que ele vivia numa floresta úmida e ele queria ver o sol. Aí ele fez uma viagem gigantesca. Aí quando ele chegou no sol, um gavião levou ele. A lei da natureza. E assim eu dormi refletindo sobre o gavião. Não, eu não tenho, sabe? Eu não tenho costume de pegar livrinhos e ler, né? Eu procuro inventar uma história animada, engraçada, alguma coisa assim, extrovertida, assim, para ela até relaxar e se acalmar, né? Eu sei que tem muitos livros bons, excelentes escritores, mas eu acabo tirando de mim mesmo alguma coisa assim e falando para ela, né? Mas poucas vezes eu cantei para ela, assim, para dormir. Foi mais historinhas mesmo, né? Que eu tenho um lado meio brincalhão, assim, e a Johanna gosta muito, né? Então ela aceita as brincadeiras em vez da musiquinha. Eu trouxe meu nenê, gente, olha que lindo. Essa é a Lelisa. A gatinha sapeca. Ela adora brincar e correr pelo pátio. Às vezes a gente volta um pouco tarde da caminhada, e aí ela vem correndo assim e dá um susto na gente. Essa aqui é a sapeca, ela gosta de assustar os pais. Eu sou muito linda. Sou uma lavenosa. Todos Evandro e Johanna, sabe que a gente nunca gostaria de deixar de ser criança, sim? Com certeza não. E uma das coisas que a gente precisa é justamente tentar de voltar com a palavra do nosso historiador, sim? Sim. Então, vou pedir aí mais uma licencinha enquanto ela passa uns carinhos aí a gata, sim? E voltar com o nosso historiador Alexandre Beck. Alexandre, fala a verdade para mim. Tu deixou de ser criança ou teu lado criança toma conta de ti em alguns momentos ou é a tua parte preferida? Como é que é isso? Eu acho, Juan, que é de todo mundo, né? Eu acho que todas as pessoas veem o seu tempo de criança, suas infâncias como um tempo de ouro, né? Se a gente pudesse fazer aquela brincadeira do de volta para o futuro e pudesse voltar para um determinado período, eu tenho certeza que muitos de nós
gostaríamos de voltar para esse tempo de criança, né? Tu sabe que pergunta vou te fazer? Por favor. Em nosso banner, a gente escolheu uma imagem representativa das crianças. Aquela de Taca-lhe pau, Marco Velho, certo? Uhum. Que, na verdade, não é outra coisa que aqueles carrinhos que a gente usava, de alguma forma, construído, elaborado, com o engenho, com a inocência, com a fantasia de toda uma geração, sim? E, claro, eu teria que te perguntar, e tu, de que brincava? Temos uma história das brincadeiras? Como eram as Temos, crianças? temos sim. Duas décadas atrás, como se divertiam? O que podemos referir o dia da criança que tem a ver com a história, Alexandre? Primeiro dizer, né, Rua, que o Dia da Criança aqui no Brasil nasceu por causa da estrela, por causa da Johnson Johnson e por causa da Nestlé, né, lá em 1960, que se uniram para realizar um concurso, isso é muito interessante, chamado Concurso de Robustez Infantil. Exatamente. Achar o nenê mais robusto em cada cidade. Tá? É interessante isso. Uma data comercial. Tá? A Nestlé, inclusive, ela patrocinou vários desses concursos com o objetivo de substituição, muitas vezes, da alimentação materna por aqueles produtos, aquelas farinhas, aqueles enlatados produzidos pela Nestlé. Tá? É interessante, então, que a data surge com um foco essencialmente comercial. Tá? Mas ela é incentivada pela Unesco a partir da criação da ONU em 1946. Tá? E é importante a gente destacar, Juan, dois documentos fundamentais nessa ideia da criança como sujeito histórico, que é a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que é lá de 59, e aqui no Brasil, um dos documentos que é exemplar nesse sentido, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, lá de 1990. Tá? Antes de falar das minhas brincadeiras, eu só gostaria de diferenciar um pouquinho a ideia de criança e a ideia de infância. Tá? Para o ECA, criança é aquele período que vai do nascimento até os 12 anos incompletos. A Johanna está nesse período, ela é uma criança. Tá? Mas a ideia de infância é uma ideia inventada, é uma ideia construída historicamente. Tá? Lá num período medieval, a criança era vista como um adulto em miniatura. Ela vestia roupas de adulto, ela estava no mundo dos adultos, ela estava principalmente logo cedo no mundo do trabalho. Tá? E a partir da modernidade, século XV, XVI, XVII, é que se inventa essa ideia, onde deveria haver um período que esse ser deveria ser protegido, acalentado, cuidado. Inventa-se também o local, a escola, onde a criança passaria a ser protegida. Tá? Então, necessariamente, criança não está vinculado à infância. Nós podemos ter uma criança sem infância e nós podemos ter diferentes infâncias, como a gente tem diferentes realidades sociais. O que nós temos ali na imagem é um carrinho de rolimã. Tá? O carrinho de rolimã fez parte da minha infância.
porque foi uma infância essencialmente na rua. Né? Lá nos anos 80, a gente podia brincar na rua, podia jogar bola no paralelepípedo, no meio da rua, podia construir carrinhos de rolimã, né? Podia fazer brincadeiras até altas horas da noite. Então, foi uma infância essencialmente de exploração da rua. Né? Eu não sou partidário, Juan, da ideia que muitas pessoas têm, que muitas pessoas comentam, na minha época é que era legal. Na minha época as brincadeiras eram mais criativas. A gente tinha mais desenvolvimento, tá? Porque a gente conseguia produzir mais coisas artesanais. Hoje não. Hoje a criança fica na frente do computador, a criança fica jogando videogame, a criança tem uma vida mais restrita. As brincadeiras são dentro de casa. Eu não sou partidário dessa ideia, no meu tempo era melhor. Não, eu acho que a gente pode dizer que são tempos diferentes. Tá? As brincadeiras de hoje, elas também desenvolvem o intelecto, a habilidade motora, tanto quanto na nossa época. Tá? É que a gente acha que a nossa época de infância foi um tempo de ouro, por isso a gente acha que ela foi melhor. A infância de hoje, ela é diferente da nossa infância. Que lindo, Alexandre, o que tu colocou. Sim. E eu quero aproveitar esse momento, meu colega Lucas Brito, e agradecer na pessoa do historiador, do professor, do amigo Alexandre, agradecer à instituição Unicinos, sim, porque o próximo tema que nós vamos tratar é o tema um pouco esquecido, é um tema que nos chama a reflexão, onde é o país mais continental da América parece que está de costas ao continente americano, porque na memória coletiva, no imaginário popular, são poucos os brasileiros que têm um registro da sua memória que um dia 12 de outubro o continente americano comemora o descobrimento de América. Quando se cumpriram os 500 anos, se chamou o encontro de civilizações, encontro de mundos, e não que um descobriu o outro. Sim? Existem simbologias, metáforas. Alguma vez eu ouvi falar de alguns pensantes que nos colocavam para refletir até que ponto hoje os celulares nos fascinam mais ou menos do que aqueles famosos espelhinhos dos índios, sim? Até que ponto nós estamos perdendo o mais valioso que temos, que é a nossa memória? Até que ponto nós acabamos consumindo versões da história e nos inquietamos menos, nos preocupamos menos por conhecer uma outra versão da história. Alguma vez eu escutei algum cantante pop argentino que dizia: quem quer buscar e saber, deve saber sim que a história é escrita por aqueles que vencem,
Isso quer dizer que tem outra história. Uma história daqueles que não vencem, aqueles que podem perder. E até que ponto nós estamos buscando essas histórias? Ou estamos se contentando com as histórias que nos contam? O gaúcho tem aquela expressão, é uma história mal contada, sim? E claro que nós temos aqui com o descobrimento da América várias histórias, mas eu acredito que a história mais interessante passa pelo fato de entender que se a América foi descoberta, foi por mérito de alguém que era considerado um navegante maluco, que teve alguma versão de aceitação, de preferência, e vamos deixar por carinho da rainha de Espanha, que facilitou o apoio econômico para empreender aquela epopeia maluca. O que se tem de certo em tudo isso, nosso historiador Alexandre Beck? Bueno, só finalizando um pouquinho essa questão de criança e infância, eu citei aqui a Johanna, que está me escutando, que é uma criança. Pelo ECA, ela é uma criança. E aí eu queria perguntar depois para ela ir pensando, se ela tem infância. Né? E como é a infância dela. Eu acredito, Juan, que a América foi descoberta não pelo Cristóvão Colombo. Eu acredito que a América foi descoberta aproximadamente 12 mil anos atrás, quando o primeiro Homo sapiens sapiens atravessou, em um período muito frio, o chamado Estreito de Bering, entre a Ásia e o que depois seria chamado América, e adentrou ao nosso continente e começou a povoá-lo. Né? Quando Cristóvão Colombo chega aqui, nesse novo continente, no dia 12 de outubro de 1492, ele começa uma conquista, mas ele não descobre nada. Né? Ele chega a um novo continente com mais de 60 milhões de habitantes, tá? Com civilizações muito bem organizadas, como astecas e incas, com uma legião enorme de tupis-guaranis na região central da América do Sul, por exemplo, tá? Civilizações agrícolas, hidráulicas, com cidades que comportavam milhares de habitantes, como a capital do Império Azteca. Então, ele chega. Eu não gosto muito de utilizar o termo encontro, porque encontro significa amizade, significa parceria, significa troca. O que nós tivemos aqui foi um choque de culturas. Tá? Um século depois da chegada de Colombo, em alguns locais desse continente americano, a população havia diminuído em 90%. Então, a gente pode utilizar a palavra conquista, a gente pode utilizar o termo genocídio, a gente pode utilizar o termo massacre. Foi o que ocorreu aqui no continente americano. A dizimação quase que completa de culturas muito bem desenvolvidas, e porque não tinham a tecnologia da navegação, porque não tinham a tecnologia da pólvora ou da utilização do cavalo, foram quase que completamente extintas. Tá? É muito esse o sentido da conquista da América.
E tu coloca bem quando diz que o Brasil virou as costas para a América Latina quando comemora um feriado religioso ou um feriado relativo à proteção das crianças e não comemora ou relembra ou analisa ou reflete sobre a chegada de Colombo aqui à América. Por que isso? Porque o Brasil teve uma colonização mais ligada a Portugal e o resto da América Latina a Espanha. Tu colocaste a questão do Rio Grande do Sul, do gaúcho. É preciso lembrar que o Rio Grande do Sul era, por aquele tratado em que Espanha e Portugal dividiram o mundo, espanhol. As pessoas não se dão conta disso. O Rio Grande do Sul só se tornou português a partir de 1801. Foram 3 séculos de dominação espanhola. Isso está no nosso sangue, isso está na nossa cultura, isso está na nossa forma de enxergar o mundo. Tá? É por isso que a gente tem tantas diferenças com relação ao restante do Brasil, porque são diferenças históricas, histórico-culturais. Tá? Então, o feriado da chegada de Colombo, né, é um feriado em que a gente deve refletir. Isso acontece em quase toda a América Latina. Né? É um dia de protesto, é um dia de pensamento, é um dia de buscar o sentido do que foi essa conquista, mas também é um dia para enaltecer a cultura desses povos que foram quase todos dizimados, porque a cultura ela acha meios de sobreviver. Por que que no Paraguai ainda se fala o Guarani? Por que que a população do Peru tem traços majoritariamente quichuas? Por quê? Porque a cultura acha meios de sobreviver à lança, acha meios de sobreviver à pólvora, acha meios de sobreviver à cruz. Tá? A cultura acha meios de chegar até nós. E ela chegou. Então, o dia 12 é um dia de reflexão e, quiçá, no Brasil, a gente possa ter aí nos próximos anos também um feriado histórico, também um feriado em que os historiadores possam falar, possam ter voz, e possam comentar não só sobre a religião católica, Nossa Senhora Aparecida, possam não só comentar sobre o significado do Dia da Criança, mas possam também falar um pouquinho sobre o sentido dessa conquista, tá? Que dizimou quase 60 milhões de pessoas. Tá? Não foi encontro, não foi descoberta, tá? Foi choque, foi choque. É isso aí, Alexandre. Se temos algo que é muito importante, é aquela frase de Manuel de Santa Jana, quando ele disse: os povos que não lembram seu passado estão condenados a repeti-lo. Sim? De alguma forma, isso nos coloca em evidência a necessidade de fazer isso que nós estamos fazendo hoje, de fazer uso da memória, guiados por aqueles que conhecem, por aqueles que têm autoridade para falar, mas, sobretudo, para humanizar a nossa memória e não para só sistematizar a memória. Sim. E eu quero passar agora. Muito obrigado, Alexandre. Se tu me permite, agora vou pedir a licencinha para retomar com Evandro e com a Johanna. E agora nós estamos entrando no tramo final do programa, sim? Nós vamos ter um tempinho para a palavra, um tempinho para cantar, um tempinho para refletir, e todo aquilo que seja necessário, como se estivéssemos como vocês, na sala, né, de nossa casa,
à vontade. E eu esperava que a Maia aparecesse por aí, mas eu acho que anda por aí brincando de esconde-esconde o lado criança da mãe, certo? Então, aquela dupla sertaneja, que não é nem dupla sertaneja, mas carinhosamente, os dois seres especiais que temos aqui dessa família Martins, como querem retomar esse último tramo de nosso programa? E antes do que nada, eu quero agradecer a maravilhosa paciência de vocês de esperar pelo professor Juan, de esperar esse momento de se reencontrar, e que, independentemente de como nós desenvolvimos esse programa, dizer que vocês, tanto como Alexandre, merecem um programa especial, exclusivo. E eu quero formalmente convidar vocês para, sim, combinar com muita antecedência nossas condições técnicas de transmissão para que possamos fazer um programa maravilhoso, só com vocês. E assim como com o nosso querido Alexandre, só com Alexandre. Mas lembrem, nossa ideia hoje era refletir sobre esse 12 de outubro. Evandro, quem é que tem a palavra nessa casa? É ela Como ou quem detém você? a palavra aqui em casa é a esposa. Ela manda e eu obedeço. Ainda é assim aqui também. Ó, eu vou dar um exemplo, tá? Do que eu vejo. O meu pai é aquele cara doceiro. E a minha mãe é a fitness. Não tem como sobreviver assim. A minha mãe quer o bem do meu pai, ela quer que ele seja saudável, mas ele quer tomar leite com Nescau e ficar comendo porcaria. E eu não posso comer porcaria, né? Porque eu ainda sou pequena, então eu não mando em mim mesma. Minha mãe fala que eu como, eu tenho que comer, né? Até porque eu sei que é pro meu bem, apesar de eu não gostar muito. Aí meu pai fica querendo comer doce, só que eu não posso comer doce, aí eu fico brava com ele. E ele também não quer comer coisa saudável. E todas as famílias têm os seus problemas, né, Juan? Aí dá triste. Não é um problema, ele tem problema. Evandro, Ele vai estar com as diabetes lá em cima. Não, vou não tem fazer jeito. uma, Tô longe disso. vou fazer uma ponte entre a Assim, pergunta que fiquei ficando aí, quicando do Alexandre, da infância da Johanna, sim, como é a infância dela, mas sem querer me meter, a impressão que a gente tem é que aí são todos crianças, me parece, ou eu estou errado? a gente se diverte. Eu acho fantástica essa colocação do Alexandre, anterior, né, com relação a dividir a criança da infantilidade, né, porque mesmo o adulto que cultiva a pureza, aquela transparência interior, né, ela de certa forma, ela é pura, ela não tem mistura, né? Então, ela também mantém a sua infantilidade. Mesmo como adulto, o ser humano pode manter o infantil dentro de si, né? A pessoa, quando chega a época do Natal, ela não precisa se transpor para a época da criança. Ela pode vivenciar o Natal como adulto, né? Através da pureza do seu ser, da sua transparência, da sua sinceridade. Hoje em dia, o ser humano está acostumado demais, está passado, já é coisa velha. A pessoa pensa uma coisa e fala outra. Isso é coisa do antigo, gente. Isso não existe mais. O mundo está se transformando, as pessoas têm que ser mais transparentes, elas têm que se colocar como realmente são. E quem não se coloca está sendo colocado. Tanto é que eu nunca vi tanta gente se expor no Facebook e outras páginas como ultimamente, né? É uma coisa incrível, né? As pessoas parecem que colocam a própria corda no pescoço. Mas faz parte do processo, né, de transformação, de evolução. O Alexandre havia perguntado antes com a questão se a Johanna tinha infantilidade, né? Se ela era... Como é que é a sua... Agora eu que vou passar a pergunta para ela. Como você é como criança em casa, Johanna? Você brinca no barro, sobe em árvore ou você fica só no celular? Como é que é a tua vida?
Então, a parte de brincar no barro e subir na árvore é 100% real, tá bom, gente? Eu vou falar a verdade pra vocês, tá? Eu não tenho vergonha. Assim, ó, eu sou muito simpática, tá? Admito. Assim, ó, gente, eu gosto de brincar de quê? Eu gosto de andar de bicicleta. Geralmente, eu fingi que eu sou tipo... não vamos dizer uma índia, mas tipo uma... Às vezes, eu sou várias pessoas diferentes, então não dá pra especificar. Às vezes eu sou uma índia, eu sou filha do líder da tribo, eu fico subindo em árvore. Às vezes eu brinco que eu sou uma cozinheira, que eu vendo comidas silvestres. Aí eu começo a fazer... assim, ó, gente, eu faço bolinhos de barro, né? Eu faço barro e eu deixo ele secando. E aí ele fica uns bolinhos, assim. E aí eu brinco, né, de comidinha e tudo mais. Eu também brinco com esses bolinhos que eu sou tipo uma detetive, assim, famosa. E aí, quando eu jogo esses bolinhos no chão, é tipo aqueles negócios que explode fumaça, sabe? Se é um monte de fumaça, aí a pessoa desaparece, tipo isso. Só que com os bolinhos, porque quando joga no chão, assim, ele explode, é bem legal. E aí eu saio correndo, aí tem umas pessoas maldosas atrás de mim, eu jogo o bolinho e saio correndo, eu consigo fugir. E às vezes eu também pego a bolinha da minha cachorra e eu falo tipo assim, ai, vai ali, Teodora, pra você pegar melhor essa bolinha. Aí ela desce assim, né, a escada, porque ela é super obediente. Aí ela desceu e aí, quando eu fingi que eu vou jogar, ela corre um pedaço e ela fica tipo, ai, cadê a bolinha? Aí eu saio correndo, eu pulo, eu faço um super parkour, eu saio correndo a mil e jogo a bolinha. A Teodora vem correndo atrás da bolinha. Ela falou rápido, ali, o parkour, né? Essa nova moda, né? Da gurizada que sai pulando por aí pelos prédios, né? Mas ela brinca, ela tem uma infância, felizmente, né? A gente procura guardar isso nela. Sim. Inclusive, uma vez eu fui jogar a bolinha pra Teodora e ela foi por cima de mim, a gente foi rolando. A gente ficou rolando, assim, porque a minha casa é mais morros, assim, sabe? E aí a gente foi rolando morro abaixo e eu ria. Nossa, é muito legal. Tipo, claro, né, que eu jogo vários jogos, mas não jogo, tipo, toda hora. Eu só jogo nos finais de semana, ou quando, tipo, tem uma amiga minha que, a gente queria jogar junto, e eu jogo jogos instrutivos. Tipo, um jogo que eu jogo é meio que uma historinha de mamãe e filhinha, só que dentro do jogo. Aí eu posso virar um bebê, eu posso ter cachorrinho, gatinho. Agora eles lançaram uma atualização, eu posso ter até dinossauros. E aí tem bichinho legendário, tem bichinho ultra raro, tem vários pets, assim. E aí eu gosto bastante de brincar de mamãe e filhinha, né? Só que às vezes eu brinco de mamãe e filhinha com meu pai. Só que assim, ó, meu pai é muito diferente da minha mãe pra brincar. Por isso que às vezes eu, tipo, quero dar uma diferenciada, eu vou brincar disso com algumas amigas. Só que como agora a gente não tá podendo se visitar, eu jogo com elas virtualmente, é quase a mesma coisa, né? Só que assim, quando eu brinco aqui em casa com os meus pais, eu brincando com a minha mãe. Oi, amiga, vamos no shopping? Vamos nos divertir. Eu brincando com meu pai. Rápido, Gadinho, corre, a bruxa groselhinha já tá vindo. Nós vamos ser pular desse penhasco gigantesco. Rápido, olha, os gaviões estão vindo. Vamos se jogar em cima deles pra sair voando e fugir das bruxas do mal. É tipo assim, entendeu? A minha mãe é tipo assim. Ai, vamos brincar no shopping, amiga, vamos passear, vamos nos divertir. Ai, amiga, adorei seu cabelo, tipo assim. E com meu pai é tipo super adrenalina, uma coisa rock and roll, assim. Rápido, Guilherme, nós temos que fugir. Nós vamos ter que atravessar a Floresta Negra pra chegar em casa. Rápido, vamos logo, lobos estão chegando. Ai, é super mais ação. E a minha mãe é mais tranquila. A gente participa, né? Você sabe que eu acho um crime quando os pais, as mães, né, tentam acelerar esse processo da criança, né? Tipo, ela já cresceu, já é uma mocinha. Não, ela não é uma mocinha, ela é uma criança. Como disse o Alexandre, sabiamente, vai até os 12. O ECA, a mãe e o pai que não leu ECA, talvez não entendam o seu filho. Até os 12 anos, no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, até os 12 anos ela é criança. Então, respeitem a criança, deixem ela viver a vida delas. Não peguem e acelerem o processo. Porque depois que eles chegarem a ser adultos, aí eles vão ser adultos infantilizados, porque eles perderam aquela fase tão importante e sagrada da infância, da verdadeira infância, da criança. E isso aí os pais
mães não têm o direito de matar na criança. Então, cuidem das suas crianças, deixem elas serem crianças, procurem coisas instrutivas. Vocês também, pais, estudem mais, sabe? Agora que todo mundo meio em quarentena ainda, então vocês têm mais tempo, né? Podem ter menos dinheiro, mas têm mais tempo, né? E não tem pessoa que seja tão pobre assim que não possa ir lá na biblioteca pública pegar um livro e estudar, né? Porque hoje em dia o conhecimento está à disposição de todo mundo, né? É só a preguiça espiritual das pessoas é que pode manter todo mundo no acanhamento. Eu me lembro lá da caverna do Platão, né? Quem já ouviu falar do Platão, estude um pouquinho o mito da caverna. E isso existe ainda hoje, gente. Só que as pessoas têm um iPhone nas mãos. É a única coisa que mudou. Então, a tecnologia, ela vai até certo ponto, ela é mega útil, né? As brincadeiras saudáveis de subir em árvore e tal, é ótimo, assim como as novas tecnologias são ótimas. Só que vocês têm que direcionar essas tecnologias para a evolução de vocês, e não para perder tempo com coisas fúteis que não vão auxiliar em nada, nem para dar risada e nem para evoluir, né, como ser humano, né? Eu estou arrematando aqui o assunto do Alexandre, que é muito pertinente, até voltando à questão do dia 12, né, que são comemoradas, né, digamos, comemoradas, não lembradas, né, o 12 de outubro de Cristóvão Colombo, Dia da Criança, inventado por 3 grandes empresas, e a Nossa Senhora Aparecida, né? Só que acaba a coisa meio que ficando confusa, essas comemorações, assim como a Páscoa, que também remetem a 3 acontecimentos, né? Que é a saída dos hebreus do Egito, né? A Rainha da Primavera, Osternfest, né? Quem não conhece, lá da Alemanha, né? Que era homenagem à Rainha da Primavera, que chegava, pintavam ovinhos de vermelho. Tem toda uma história ligada a Ostern, né, que seria a rainha da primavera, que traz a primavera. Só que para cá não tinha como trazer a primavera no outono, né? Então se colocou a questão da cristandade, né, junto com a ressurreição de Cristo, e junto com Páscoa e Coelhinho, e ficou misturado. As pessoas têm que ter coerências nas suas comemorações, tem que dividir e ensinar o que cada uma se propôs, porque cada uma tem uma história bonita. A saída dos hebreus é muito maravilhosa. Depois, quando Moisés deu os 10 mandamentos, né, que muito ser humano ainda luta para cumprir até hoje, a questão da Ostra, né, da Ostra, a rainha da primavera, que vinha, né, para trazer a primavera, e as pessoas, as tribos pintavam ovinhos, colocavam nos campos. Aí já veio o coelhinho da Páscoa, misturou com coelho, e depois já é Jesus, a ressurreição. Então, eu acho que seccionando isso, distribuindo, talvez em comemorações diferentes datas. Teria que se pensar nisso, sabe? Para que não se esquecesse. Essa lembrança, né, voltando agora para o Cristóvão Colombo, é importante, porque foi uma verdadeira tragédia com relação aos povos. Nós tínhamos aqui tupanos, tupis, guaranis, povos evoluídos. Os guaranis tinham a administração deles baseada na meritocracia, coisa que até hoje ainda não existe entre os políticos, por exemplo, né? As pessoas ganham conforme rendem o serviço. Isso ainda está para nascer, né? E não se sabe se a partir das eleições vai nascer isso, porque eu acho que tem muito político que nem sabe do que eu estou falando, entende? Então, as pessoas têm que estudar, elas têm que se colocar mais a par das situações para que haja evolução dentro da sua comunidade. Não adianta só chegar lá no final do mês de outubro e votar em você. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Eu não quero votar em ninguém. Eu quero votar e acreditar numa pessoa que tem a capacidade de evoluir junto à comunidade. Entende? Através do conhecimento, através da sabedoria, através de estudo. Porque só isso vai trazer desenvolvimento, né? Não perca de tempo. A pessoa sai da depressão rapidinho, né? Com isso aí. As buscas, né, da pessoa, né? E com relação à criança, né, realmente, do 12 de outubro é o Dia da Criança, né, é comemorado, né, nasceu ali em 1960, como colocou o Alexandre, né, mas eu acho que o Dia da Criança tem que ser todos os dias, né? Tem que ser nutrido isso, né? Porque as crianças vão ficar mais inteligentes, elas vão ficar mais livres, entende? Tudo isso tem que ser pensado. A gente tem que meio que dar uma volta. A gente tem que ter a condição mental de sair do olho do furacão, que é onde a gente vive hoje, e poder olhar de fora essa situação. Quando a gente está no meio do rebuliço todo, a gente não consegue pensar direito.
Então, a gente tem que lançar o nosso raciocínio fora de nós mesmos para poder dar um foco geral ao que está acontecendo e como achar a cura. Ela está aí, à disposição de cada um. É só buscar, tem que procurar. É isso aí, Juan. Eu vou dizer para vocês, vocês esperaram, tiveram paciência, mas valeu a pena. Eu acredito que sim, Juan. E você formou o solo, né, para isso, né? Eu acho importante, né, que pessoas formadoras de opinião comecem a se colocar mais, né, em prol da divulgação do que eles têm agregado dentro de si, para que, de certa forma, possa ajudar alguém, né? As pessoas, às vezes, estão meio perdidas, sem rumo, né? Então, esse tipo de possibilidade que você dá no seu programa, Juan, isso é ouro nas mãos de muita gente, né? Para mim também, eu só me alimento cada vez mais, porque quando a gente dá o conhecimento, a gente torna mais rico o próprio saber, porque a gente começa a reviver as coisas, a gente começa a mentalizar de novo e manter vivo dentro da gente, como é o nosso historiador, o Alexandre. Quanto mais vezes ele puder falar sobre essas atividades, né, dos povos antigos e tal, isso é ouro nas mãos das pessoas, né? Tem que se oportunizar mais isso, né? Para que realmente vocês, como canais, né, de divulgação, e muito mais amplo, como era antigamente, a gente consiga atingir até mais rápido, né, o nosso propósito. Eu acho que isso é uma demanda a ser pensada aí. Evandro, eu vou dizer algo para você que a gente repete com nosso colega jornalista Luca Brito. Nós temos iniciado faz um tempo nossa campanha Parceiros para Cuidar, sim? E cada vez que nós recebemos convidados, como é o caso de vocês, a gente renova os desejos e o convite para que vocês façam parte desses parceiros para cuidar. Porque um historiador como Alexandre, ele cuida minha memória, ele cuida meu entendimento, ele me ajuda a entender o que hoje estamos vivendo em função do que se viveu e o que se pode viver. E o Evandro e a Johanna me ajudam, porque são parceiros para cuidar de nosso espírito, de nossa sensibilidade. E aquilo que muitas vezes a Nicole Ferrari falava para nós, o valor terapêutico da música. Sim? E eu quero que vocês não fujam desse momento e que nos possam dar de presente mais uma música. Ah, vai ser um prazer. Vou deixar aí possível? Então. Oi? É possível? Claro que é. Eu vou deixar a Johanna, então, cantar uma música aí para as vossas reflexões aí. Aleluia. Que lindo. Vamos lá, então.
maybe I've been here before. This in this room, I walk this floor. I used to live alone before I knew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your head. And from your lips you drew the hallelujah. Espero que vocês tenham gostado da musiquinha, gente. Muito obrigado. Gratidão. Gratidão. Eu quero ir a último minuto de cada um de vocês. Ou seja, 1 minuto para Alexandre, 1 minuto para Evandro e 1 minuto para nossa querida Johanna. Ok. Você que decide quem começa. Alexandre. Agradecer ao Juan pela possibilidade, pelo convite de estar aqui. Agradecer ao Evandro, à Johanna, a mãe dela que não quis aparecer, mas que deu para ouvir a voz. Ao Lucas que saiu um pouquinho, mas deve estar nos acompanhando. Né? Foi uma noite muito especial e que quiçá a gente possa ter outras noites aí no futuro como essa. Muito obrigado. Uma alegria. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Copec. Obrigado, Unicinos. Obrigado, Alexandre. Uma alegria contar com a sua presença. Você, Johanna. Então, gente, eu queria dar um recadinho para vocês. Eu queria primeiramente agradecer por ter nos convidado, por ter nos dado a oportunidade, né, de, digamos, conscientizar mais pessoas, né? E eu também queria dizer para vocês terem fé, gente, sentirem a felicidade, mesmo num momento triste, né, gente? Aqui em casa, a gente gosta bastante de acreditar que tudo vai dar certo. E sempre dá certo, né, gente? Que nem quando eu era menor, eu sempre acreditava que eu ia ser uma grande cantora, ia estar me entrevistando, ia ser famosa. E olha como eu tô agora, gente. Então, tudo que você quiser, tudo que você acreditar, vai acontecer, tá bom, gente? É só a gente ter fé, acreditar e conquistar. Queria mandar um beijo muito grande para todos. Obrigado, Johanna. Todo mundo que está assistindo aí, muito obrigada por terem nos acompanhado. Espero que vocês gostem, né, dos recados que meu Papitos deu, porque ele é bem espiritualizado, então ele sabe muito bem o que fala. Todos os dias de manhã ele lê livros para mim, mas não é aqueles livros de historinha, assim. É livros de espiritualidade, de coisas conscientes. Porque o meu pai, ele é uma pessoa que quer ver o seu filho consciente, ele quer me ver num patamar alto, numa classe alta, digamos, porque tem muita gente que, tipo assim, não entende, às vezes, a vida. Um dia, minha amiga me disse, você sabe o que é acordar, olhar pro sol e pensar, que droga, eu ainda tô viva. Assim, eu fiquei chocada quando ela me disse isso. E muitos adolescentes e crianças também estão meio na deprê, né, por conta dessa pandemia. Eu queria dar um recado para todos vocês. Olha, gente, nem tudo é perfeito. Se Deus botou uma pandemia no mundo, é porque é pra gente se conscientizar, abrir a nossa mente, porque por mais tempo que os nossos pais passassem fora, vocês não conseguiam ver eles, agora vocês estão vendo. Então, se vocês quiserem depois reassistir essa live com eles,
para vocês conscientizarem, né, os seus pais, porque vocês estão aqui para curtir esse momento, né? Porque muitos pais não podiam falar com seus filhos e agora eles podem. Então converse com seus pais, dê um abraço neles, sinta o amor que eles têm por vocês, gente. Porque eu sei que pelo menos um pinguinho de amor seus pais têm que ter por vocês, né, gente? E com certeza é muito amor, né, gente? Tá. Pois é, Juan. Sobrou pouco para mim. Eu diria que você perdeu a sua chance, porque ela usou seu tempo. Ela pegou meu tempo todo aí, né? O que eu vou dizer? Pode falar, Evandro. Vamos lá. Eu acho assim, para arrematar esse nosso primeiro encontro aí, Juan, de dizer assim, ó, que é dever sagrado do ser humano saber da onde ele vem, o que ele está fazendo aqui e para onde ele vai. Porque eu não conheço nenhum ser humano que se tenha em conta de tão insignificante para que, né, acreditar que a sua vida não tenha finalidade alguma, a não ser quando o próprio ser humano assim a determina, né? Então, coloquem isso como meta para vocês, todos, né, que estão nos assistindo, né? Eu me preocupo com isso já quando eu tinha 18 anos, me interessei muito em ler filosofia, né? Então, isso me deu um norte muito especial. Eu não vou dizer que eu estou passando tranquilo durante a pandemia, não é assim, né? Mas a gente, digamos assim, que sofre de forma consciente, porque você sabe que o Criador não vai dar o frio mais do que cabe o nosso cobertor, né? Então, a gente tem que acreditar que a gente está aqui para evoluir e tem que evoluir para a gente não voltar lá de onde é que a gente veio como semente, né? A própria terra aqui é o nosso campo de desenvolvimento e é aqui que a gente tem que vingar. E a gente tem que ter coragem, não podemos nos afrouxar, vai ser pior. Então, a gente tem que ter coragem das nossas entranhas, né, nos aplicar e procurar, principalmente, melhorarmos como seres humanos, né? Muita coisa que a gente fazia de errado, vamos parar de fazer, né? Tem muitos vícios, muitas coisas que são completamente inúteis e não vão ajudar ninguém, sabe? E não adianta fugir para as drogas, fugir para a bebida, é uma fuga. Depois dali vai voltar de novo aquele triste, inútil ser humano para começar tudo do zero de novo. E vai ter que começar, porque se você não vencer um degrau, o próximo degrau ele nem surge na sua vida, né? A nossa escadaria para o céu, né? A nossa stairway to heaven, né? Como falava o Led Zeppelin, né? A nossa escadaria para o céu, a gente tem que cumprir degrau por degrau. E se a gente não começar o primeiro degrau, o posterior não vem. Então, para a gente conseguir realmente ter uma evolução e se alegrar com tudo isso, isso que é o mais magnífico de tudo. Porque quanto a gente mais obtém conhecimento, mais a gente vê como a gente é pequeno e como a gente tem que agradecer muito mais do que cobrar. A gente tem que agradecer muito mais do que se queixar, né? Porque tudo que está vindo para nós é para o nosso benefício. Acreditem ou não. É assim que acontece. Juan, um grande abraço para você, Alexandre também, a toda a equipe aí que ajudou a gente nessa transmissão. Deixo um grande abraço aí no coração de cada um e até uma próxima. Que seja a próxima. Um beijo muito grande para a bailarina. Eu quero trazer o Lucas a essa transmissão, sim. E eu quero dar um crédito para o Alexandre, porque o Alexandre ele foi tão disciplinado que conservou esse minuto, sim. Mas a galera, Martim, aí já se esqueceu do relógio, sim. Lucas, tá por aí? Presente. Presente. Maravilha, Luca. Maravilha. Você é o invisível que fez possível quase toda essa transmissão. Então, meu abraço especial, meu reconhecimento especial é para você, jornalista Luca Brito. Alexandre, coloca Alexandre aí na tela. Alexandre, querido, eu te agradeço essa tua paciência maravilhosa.
Não, por favor, Juan, eu que agradeço a possibilidade. tu tens esse crédito, tu tens esse crédito de 1 minuto mais, o que quiser, tu pode falar. Que tenhamos próximas oportunidades. Só isso? Só isso. Tá? Um abraço a todo mundo. Olha a capacidade de síntese do professor. Puxa vida, que coisa boa. Oh, Evandro, é uma maravilha. Lucas, as tuas palavras são as que vão fechar esse programa. Pois então, fiquei aqui o tempo todo nos bastidores, aqui acompanhando, né, desde o princípio, né, a nossa luta com a questão técnica aí dos trabalhos, né, para conseguir colocar no ar e também monitorando, porque a gente se preocupa, né, que os convidados se sintam muito respeitados, né, e realmente é essa mensagem que a gente sempre quer passar, né, tanto que tem aí o PPC, né, os parceiros para cuidar, e então isso já faz parte também, né, a nossa recepção, a nossa acolhida, a preocupação com o conteúdo também, né, que eu até disse para eles, o professor Juan tem o seu jeito particular de conduzir o programa, né, então claro que eu estou por aqui também para dar sempre esse apoio e esse suporte, mas eu sei que a obra, o conjunto da obra é um pedacinho de cada um, né, então eu estou aqui firme e forte junto, né, não, às vezes até fico mais nos bastidores do que aparecendo para não causar nenhum tipo de distração, né, que eu acho que a minha parte de cuidado muitas vezes é isso, é os bastidores, é ficar aqui tentando até na hora de acrescentar algum comentário, alguma coisa, né, a gente tem muito que aperfeiçoar, mas é isso. Eu tenho uma reclamação, é a segunda live que eu participo e eu quero ouvir mais o Lucas, na próxima eu quero que ele participe mais. Tá bem, tá dito então. Aí o chamado Você registrou isso, não? Não gosto de atrapalhar, a sensação é essa, né? Então vamos tentar sempre colaborar. Eu acho oportuna essa colocação, querido Alexandre. E eu acho que, vindo de você, ele vai refletir, sobretudo porque esse programa foi para refletir muito. E agradeço a todos. Gratidão. Muito, muito obrigado a todos. Muito, muito obrigado. Um abraço, gente. Até a próxima. Até a próxima. Cliquem, compartilhem.